Democracia e liberdade religiosa foi o tema do último painel no primeiro dia da conferência sobre a liberdade, democracia e boa governança, que, como já sabemos, decorre na Ilha do Sal. O bispo Dom Hildo Fortes foi um dos oradores e disse que a liberdade religiosa deve ser protegida por todos, apesar da separação entre o Estado e a Igreja nos regimes democráticos. Dom Hildo Fortes defende que os dois não devem andar de costas voltadas e sim trabalhar em colaboração para o bem comum. Num painel moderado pelo presidente da plataforma das ONGs, Jacinto Santos, a pastora Rose Aline Claire, da Costa do Marfim, foi a primeira a intervir por via virtual. O cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas do Brasil, Cláudio Couto, e o bispo Dom Hildo Fortes foram os outros dois oradores do painel sobre democracia e liberdade religiosa. Utilizando a realidade do seu país com foco na presidência de Jair Bolsonaro, o professor brasileiro mostrou os perigos da mistura da política com religião e a ameaça que isso representa à democracia, um regime que pressupõe a separação entre o Estado e a Igreja e o respeito pela liberdade religiosa. E a religião pode conviver perfeitamente com a democracia. Se nós pensamos em termos de tolerância, de convivência, de pluralidade religiosa, de diversidade, mas o que muitas lideranças políticas, movimentos, partidos têm feito é justamente atuar no sentido oposto a isso, instrumentalizando a religião, defendendo um certo grupo religioso, geralmente majoritário, como único legítimo e transformando todos aqueles que não se aliam a esse tipo de posição, ou não estão dentro desse grupo, como aqueles que devem ser excluídos do processo. Então, essa mistura vem sendo uma ameaça importante à democracia na contemporaneidade. Citaria aqui o exemplo da Turquia, em que esse processo aconteceu, e a Turquia, que vinha se tornando um país democrático, regrediu nesse sentido, porque houve uma clara mistura entre igreja, entre religião e Estado na Turquia. Por seu turno, o bispo Dom Hildo Fortes fez uma incursão pela história para mostrar que a relação entre política e religião sempre existiu, umas vezes com a supremacia da política, outras com a supremacia da religião. Contudo, em democracia onde os Estados são laicos, essa mistura não é admissível. Porém, diz Dom Hildo Fortes, as duas esferas não devem estar de costas voltadas. A liberdade religiosa tem que ser uma coisa cuidada por todos, inclusive pelo poder público, não é? É um bocadinho isso que se espera de um Estado democrático. Não significa privilegiar esta igreja ou aquela, mas buscar caminhos de colaboração. Se uma confissão religiosa ou a igreja neste país há 500 anos faz um trabalho notável no campo da educação, quantas escolas nós temos, quantos jardins de escolas nós temos, quantas ações sociais nós fazemos por este país fora, todas as aldeias, né? Ajudar o pobre, aquele que é injustiçado. Então, por que não ver na própria igreja uma contribuição positiva para o bem comum, para a promoção da justiça e da paz? É assim que se deve entender a democracia e a religião nos nossos dias, neste espírito de colaboração e não viver hostilidade de costas viradas. Os oradores foram unânimes quanto à importância de se proteger a liberdade religiosa, porque sem ela a democracia não existe.